A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia! Domingo 9 da manhã e nós estamos no ar. Dominical Cast no ar para a glória de Deus. E eu sempre, todos os domingos trazendo para vocês aqui pessoas bem mais inteligentes do que eu quando se fala da palavra do Senhor. Especialistas e cada vez melhor, hein? Homens de Deus sentando nessa cadeira. Hoje está conosco o pastor Paulo César Souto, o qual estou tendo o privilégio de conhecer, Temos amigo em comum que me indicou e muito bem, E ele está aqui conosco hoje, meus irmãos, para falar sobre um assunto de extrema importância nos dias de hoje dentro da igreja. Princípio de autoridade e honra. O homem tem gabarito para falar sobre isso. E é algo que eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida e a minha vida. Então fica ligado. Pastor Paulo César Souto, 55 anos, e ele é pastor da Assembleia Novas de Paz, Assembleia de Deus Novas de Paz, que fica aqui em Gaia. Mas, pastor, dê um bom dia para esse povo e também se apresente, Fale um pouquinho sobre o seu ministério, por favor. Bom dia, queridos. Bom estar aqui pela primeira vez. Dominical é o nome do podcast. Exato. A convite do irmão Michael, que eu estou conhecendo hoje pessoalmente. É um prazer estar aqui cooperando com a obra de Deus nesse lugar. Eu pastoreio a Assembleia de Deus Novas de Paz em Vila Nova de Gaia fazem 18 anos. Em Portugal já são 22 anos que estamos aqui, chegamos em 2002. Sou natural da Bahia, de Salvador, e fomos enviados a missões em 2002, onde começamos aqui em Espinho, inclusive, uma igreja. Na época era Lírio dos Vales. Começamos em Espinho. Depois voltei ao Brasil em 2004. Em 2006 retorno a Portugal para começar esse trabalho, onde estamos até agora. São 18 anos da D Novas de Paz aqui em Portugal. Benção, já é maior de idade, né? Já é maior de idade, já fez maior de idade. Eu costumo falar que eu também com a minha esposa fizemos 18 anos de casados esse ano. Eu digo que agora a gente já pode sair à noite, já somos liberados. Pastor, quer dizer que o senhor é baiano? Sou baiano. Olha, vou te falar uma coisa, mas já sentou baiano aqui nesse lugar, viu? Gente boa. Tivemos o nosso irmão Edno lá da Bahia, nosso pastor Jadson também, que deixou uma lembrancinha aqui. E eu já estou mostrando a lembrança, que é para já puxar para o outro lado. Pastor, costumo dizer, pedir, para quem nos dá a honra de compartilhar a palavra de Deus conosco, eu também sempre peço uma lembrancinha para deixar na nossa bancada. Futuramente já vai ter que ser uma estante, porque está ficando pequeno para a honra e glória de Deus. Eu gostaria de saber o que o senhor trouxe para nos presentear nessa manhã. Pois bem, eu trouxe o nosso 12º livro, que tem por tema Rohama. Rohama é a palavra hebraica para sabedoria, os benefícios da sabedoria. Eu trabalho aqui em Provérbios, e aplicando aqui a sabedoria na nossa vida, como encontrá-la, como buscá-la, diferenciando a sabedoria divina com sabedoria terrena, com sabedoria diabólica, percebendo a diferença de um amigo tolo, de um amigo sábio. Então, um livro que vai enriquecer muito a vida do leitor, nosso 12º livro, que tem sido uma bênção de termos passado e tem já feito aí um grande efeito na vida daqueles que têm lido esse livro. Então, eu quero presentear você com esse livro. Rohama, essa é a palavra, sabedoria. Rohama. Destreza, habilidade, depende do contexto, mas sabedoria é a principal. E olha o escritor aqui embaixo, pessoal. Paulo César Souto. O homem tem gabarito, eu já falei. Quer dizer que é o 12º livro, então, pastor? 12º livro. O senhor pode deixar o seu Instagram, ou melhor, nós vamos pôr no link dos comentários do vídeo o Instagram do pastor, tá? Do pastor Paulo César Souto. E lá tem não só esse livro, dá para o pessoal também conhecer, esses 12 e adquirir também, não é? Nós temos alguns livros também em e-book, através da Hotmart. Olha só. E outros que são ainda impressos, São livros impressos. Mas nós temos lá no nosso Instagram, Paulo César com Z, Souto, tudo junto, Paulo César Souto. Temos também apostilas de estudo bíblico, Café com a Bíblia. Temos 8 temas em apostilas. São materiais que vão edificar a sua vida. E também no nosso Instagram você vai encontrar ali alguns estudos, alguns reels que traz coisa interessante para o nosso crescimento espiritual. Terminando aqui, já vou inclusive começar a seguir. Ok. Com certeza. Muito bom. Às vezes a gente vai olhar no nosso telefone lá, é tanta bobagem, vamos começar a colocar coisa que edifica, a seguir coisa que edifica. Já aproveitando aqui, irmão Mário, eu quero trazer um abraço da minha esposa, pastora Alexandra Souto, Sou casado há 31 anos com ela, tenho 2 filhos, tenho um neto português. E a minha esposa, a pastora Alexandra, mandou um abraço a todos os ouvintes aí, em nome de Jesus.
Amém. Um forte abraço, pastora Alexandra. Isso, Alexandra Souto. Alexandra Souto. Yeah. Amém. Gostei muito, né? Também recebi semana passada da missionária Rose esse livro que já comecei a ler, inclusive, Até que Sejamos Um. E vou ler aqui o Rohama. Rohama. Yeah. Os benefícios da sabedoria. Bênção de Deus. Muito obrigado, viu, pastor, por trazer, né? Só do Senhor, pelo fato da pessoa se lembrar. Yeah. E pra gente, a gente já se sente muito querido. E vamos um pouquinho mais adiante. Antes de nós partirmos para o tema em si, princípio de autoridade e honra. Você tem muito que aprender junto comigo hoje aqui. Pastor, eu gostaria de saber do senhor. Jesus Cristo de Nazaré, esse Jesus que muito se fala, né? Esse Jesus que existe o antes dele, o depois dele. Mas eu quero saber, pessoalmente, pastor Paulo César Souto, quem é Jesus Cristo de Nazaré para o senhor? Olha, é fácil nós definirmos quem é Jesus para nós, né? Para a minha vida, ele é Senhor, Salvador e Redentor. Através dele, a minha vida foi salva, né? Sem Jesus eu estaria morto. Na verdade, eu me converti na janela de um suicídio pela separação do meu casamento, que é o que eu tenho, né? Antes de conhecer a Cristo, a minha esposa, nós separamos, divorciamos, e nesse divórcio eu conheci Jesus, e na janela, lá em Salvador, em que eu ia tentar o suicídio, Jesus me salvou. Então, a partir dali, ele restaurou meu casamento depois de 1 ano, e depois de 3 anos, ele nos enviou para a obra missionária, para fazermos uma grande obra. Então, ele é Senhor, Salvador e Redentor. Sem ele, nada sou, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Nossa, olha, para você ver, estou conhecendo agora, né? E quer dizer que houve essa situação na sua conversão, pastor, no momento da sua conversão, sim, Deus usou ali um momento completamente, né? Realmente, de desespero, pelo visto, isso, né? Exatamente. De desespero. E quando a gente pensou, né? Ou melhor, quando o senhor pensou que acabou, foi quando começou. Exatamente. Eu não conhecia Cristo ainda, né? A gente não conhecia Jesus. E ali foi que eu me converti. Passei a buscar a Deus e me converti na época na primeira igreja batista do Brasil, em Salvador, igreja centenária na época. E ali eu conhecia Jesus e ele prometeu, ele nos deu uma palavra de que queria restaurar o meu casamento, a minha família. E depois de 1 ano ele trouxe a esposa de volta, começamos o processo de restauração. A esposa se converte também depois disso e nós anulamos a separação da justiça. Tanto que a minha certidão de casamento tem uma verbação constando a data em que houve divórcio e a data que houve a anulação do divórcio como uma prova do que Jesus fez na nossa vida. Olha, tem ali algo selado, marcado, né? Para não ficar só nas palavras. Bênção de Deus, pastor. Jesus restaura casamentos, tá? Amém. E isso, eu já estou vendo aqui que nós vamos nos ver de novo. Em nome de Jesus. Né? Vamos mesmo, nem que seja na glória, né? Mas eu acho que já temos aí um próximo tema para tratar aqui, sobre restauração de casamentos, né? Mas hoje nós vamos falar sobre princípio de autoridade e honra e já vamos partir para esse momento, meu pastor. O que o senhor tem, o que o Espírito Santo de Deus colocou para o senhor nesse momento para falar para a igreja, né? Porque temos aqui, claro, eu acredito que nem todos que estão nos assistindo, e eu espero que não, né? E se você que está nos assistindo está se sentindo incomodado com a palavra que será ministrada aqui, você está sentindo de repente um vazio, de repente você está numa situação parecida com a que o pastor Paulo Souto teve, né? Há 30 anos atrás, mais ou menos, pastor? Não, foi em 2008, 26 anos atrás. 26 anos atrás, pronto. Se você de repente está numa situação parecida com essa, tem jeito para você também. Procure uma igreja. Você quer uma dica? Eu vou lhe dar 2 nesse momento, para nós não perdermos a oportunidade aqui. Igreja Missão Ômega Church, aqui em Portugal, fica em Vila Nova de Gaia, bem próximo ali à Avenida da República, na rua de Moçambique 147. Bem em frente ao auditório de Gaia. Hoje às 18 horas, domingo às 18, temos culto e você é nosso convidado. E também na Assembleia de Deus Novas de Paz, que fica onde, pastor? Fica na Rua Pedreiras 492, ali na urbanização industrial de São Caetano, próximo a Canelas, em Vila Nova de Gaia. Nossos cultos são terça-feira,
terça profética às 8 da noite, temos culto de oração na quinta-feira às 8 da noite, escola bíblica dominical às 9 da manhã, domingo, e culto de celebração às 10 da manhã, todo domingo também. Quer dizer, terminou a EBD, já começa o culto. Exatamente. Bênçãos de Deus. Olha, certamente também assim que eu tiver a oportunidade eu vou fazer uma visita ali com os irmãos em Cristo. Agradeço desde já. Já está lançado o convite. Princípio de autoridade e honra, pastor. O que o senhor tem para falar conosco sobre esse tema hoje? Deixa Deus usar você. Eu estava pregando em Londres em 2008, no primeiro semestre, como eu vou a Londres pregar desde 2005. E quando eu voltei no segundo semestre de 2008, duas igrejas que eu havia pregado no primeiro semestre passaram por uma divisão, uma rebelião, e uma delas havia fechado as portas em virtude dessa questão tão grave que foi a rebelião. Eu lembro que eu estava hospedado na época na casa de um pastor amigo meu chamado José Carlos, da igreja de Filadélfia, em Londres, e ao voltar para sua casa, após eu ter pregado ali, eu pedi a Deus que me desse uma ferramenta para que eu possa cooperar com o pastor local para combater esse espírito de rebelião, de divisão, de desobediência, de desonra, e Deus colocou no meu coração preparar esse seminário que começou em 2008 em Londres. De lá para cá, ele vem sendo aperfeiçoado, já são aí 16 anos dando esse seminário, no Brasil, Estados Unidos, eu vou lá diversas vezes, né, para ministrar esse seminário, e toda a Europa também, diversos países. E tem sido uma bênção, uma ferramenta útil para combater esse princípio satânico de rebelião, divisão, desonra, desobediência, porque o maior interessado nisso é o diabo, né? E as pessoas não sabem o quanto elas são abençoadas, irmão Maico, e prosperam obedecendo o princípio de autoridade e honrando pessoas, honrando lideranças. Vemos uma cultura de desonra e uma cultura de rebelião. O mundo ele é o foco de rebelião contra Deus, né? O sistema humano mundano caído é um sistema rebelde contra os princípios de Deus. Ele tenta invadir a mente da igreja e dos crentes com esse princípio de rebelião, né? E por isso esse seminário nasceu no nosso coração. Em Londres, só para pontuar uma coisa aqui, pastor, desculpe. Em Londres, em 2008, eu acho que o senhor estava com 2008, porém a sua conversão foi em 98. 98. Exatamente, tinha dito agora há pouco 2008, só para o pessoal que está em casa entender. Pronto. Perfeito. Quer dizer então que o despertar para isso foi uma ida a Londres. Para quem não sabe, o pastor Paulo César Souto, ele é um missionário realmente, ele viaja, vocês não têm ideia. Inclusive, eu agradeço muito a Deus por ele ter conseguido na agenda tirar um tempinho para vir aqui conosco, porque já vai estar semana que vem indo para os Estados Unidos, não é, pastor? Isso, é sempre no pássaro de ferro, para um lado e para o outro, né? Levando a palavra de Deus. E aí, meu pastor, veio essa ferramenta e, como o senhor disse, né, começou a aperfeiçoar. E de que forma o senhor tem conseguido disseminar? Através de um seminário, como o senhor falou? Nós sabemos que esse tema ele é muito amplo, é muito vasto, né? E a gente tenta focar mais a questão da igreja, né, como ministério, de forma eclesiástica, mas o tema ele é abrangente, ele envolve toda a área da nossa vida, familiar, profissional, espiritual, né, relacional, né? Esse seminário, ele é feito por uma apostila, são 8 horas de ministração, que nós falamos sobre esses temas, e enriquecedores, desafiadores ao mesmo tempo, mas também de grande valia para a nossa vida espiritual. E esse seminário ele é dado geralmente em 8 horas de ministração nas igrejas que iremos ministrar. Tem uma apostila que consta o esqueleto do seminário, e tem sido uma ferramenta muito útil para pastores, porque ajuda o pastor local, conscientiza os membros, vacina a membresia da igreja, porque, irmão Maico, toda rebelião, toda divisão, ela acontece com líderes. Nenhuma rebelião ela acontece apenas com um membro da igreja. Acontece com alguém que tem liderança na igreja, que tem uma voz ativa na igreja, né? Mas ele envolve os membros da igreja. Toda a divisão que acontece quando alguém divide uma igreja, leva membros da igreja para abrir uma nova igreja. Então o seminário tem o papel de ministrar os obreiros, a liderança local, e vacinar os membros da igreja para discernirem a rebelião e não se envolverem na rebelião. Porque muita rebelião, quando acontece, vem com pessoas carismáticas, que são boas de fala, são politicamente corretas, são muito democráticas,
mas no fundo, a intenção é maligna, é rebeliar, dividir, abrir uma nova igreja com os membros da igreja local, desonrando lideranças, né? Então o seminário vacina os membros e prepara a liderança para combater esse princípio maligno, né? Olha, para você que é pastor, que também está nos ouvindo agora, né? Para você que é líder, diácono, presbítero e membro da igreja frequentador, fique ligado. Muito importante, eu já estou começando a entender algumas coisas aqui, pastor. É interessante o que o senhor disse, né? Que a rebelião, ela não começa, né? A divisão, ela não começa realmente com aquele membrozinho que está sentado ali, que não faz nada, que está ali só para ouvir, para escutar. Não, geralmente é de pessoas que estão na liderança também, que muitas das vezes bate no ombro do pastor, estou contigo e não abro, né? E porque essas pessoas vão ter essa força, né? O membro que está ali não vai ter, né? E de uma forma astuta, de uma forma, né, como você falou, bonita, consegue muitas das vezes dividir uma igreja ou, quando não, acabar com uma igreja. Exatamente. Mas, pastor, eu não sei se o senhor vai falar sobre isso, mas eu queria perguntar também, pontuar, que a gente viu o que aconteceu com Lúcifer, né? Ele, quando queria a glória de Deus para ele, né? Ele queria, teve a inveja, nasceu no coração dele ali, e ele, por ser um anjo de luz, um anjo, né? Um maestro do coral, digamos assim, ele tinha essa... ele era muito conhecido também. Exatamente. Né? E ele conseguiu levar 1/3 dos anjos. Exatamente. Com ele, né? Caiu juntamente com os anjos. Então a gente vê que é algo realmente maligno. É algo que vem para destruir a igreja, pastor. E o que a gente tem que fazer? Fala pra gente, pelo amor de Deus. Todo ser humano, ele tem dentro dele a semente da rebelião, da desobediência, porque o homem caído, a natureza caída que está em nós ainda, ela todo tempo quer se levantar, né? Você vai encontrar Paulo dizendo: eu esmurro o meu próprio corpo, eu reduzo a servidão para que, tendo pregado a muitos, eu mesmo não seja reprovado. Então Paulo, ele diz aos romanos: o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer, esse não faço. Então a guerra interior em nós, a rebelião está dentro do ser humano, dentro da sua concepção, dentro do seu nascimento, a semente do pecado está lá. Até um bebê, até uma criança que ainda não responde por seus pecados, porque não tem consciência de pecado, mas ela já é rebelde. Um exemplo: a mãe põe uma chupeta na boca do bebê, ele cospe fora. A mãe vai dar papinha, ele fecha a boca para que a colher não entre na boca. Princípio de rebelião, a desobediência à autoridade que é a mãe ou que é o pai. Né? Já é tipo um instinto, já vem. A natureza caída está dentro de nós. Então é preciso combatê-la. E a melhor forma de combatê-la é submetendo-se à palavra de Deus, ao princípio da palavra de Deus. Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então, a única forma de nós combatermos a desobediência é obedecendo. A única forma de combatermos a rebeldia é nos submetermos a autoridades, mesmo quando essa submissão nos pesa ou nos traz algum prejuízo, não é? Então, a cultura maligna que Lúcifer implanta nas pessoas é que ser submisso é ser tolo, é ser bobo, você tem que mandar, você tem que ser o seu chefe, não é? A proposta dele para o homem foi essa, né? Seja o seu próprio Deus, né? Você vai ser igual ele, né? Exatamente, né? A proposta está sempre de pé. Então, a submissão à palavra de Deus é a única ferramenta que nos transforma, que subjuga o nosso velho homem para que ele não se levante novamente e possamos assim agradar a Deus e vencer essa batalha. Olha só, muito interessante. E dentro desse princípio de autoridade e honra, tem algumas coisas que nós devemos estar atentos, né? Perfeito. Alguns pontos ali que nós devemos estar atentos. Submissão, o senhor pincelou um pouquinho, gostaria que o senhor falasse também um pouquinho mais sobre isso, que realmente, hoje em dia, é aquele ditado: ninguém leva desaforo para casa, né? E isso que nós estamos tratando aqui, irmãos, princípios de autoridade e honra, como o pastor falou no início, não é só dentro da igreja. Se você seguir os princípios que serão aqui ensinados, mostrados, isso a gente vai levar para o nosso trabalho, né? Porque a Bíblia fala que nós devemos honrar nossos patrões, né? Mesmo quando a gente não quer. Mas, né? Dentro da nossa casa, né? Pronto. Então, fique à vontade, pastor. Eu quero ouvir mais sobre isso. Pode parecer para quem nos ouve, pelo fato de ser pastor, de que estamos militando em causa própria ao defender esse princípio. Mas vale ressaltar, como falou aqui o irmão Maico,
É um princípio que abrange toda a nossa vida. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, Paulo fala sobre a sujeição às autoridades governamentais. Paulo escreve para os romanos em um povo que tinha mais de 1 milhão de escravos em Roma nos tempos de Paulo, e que muitos desses escravos converteram-se ao Evangelho, e Paulo vai chamá-los a submeterem aos seus senhores do Senhor, mesmo na sua ausência. Então não é só questão eclesiástica, isso envolve nosso trabalho, isso envolve casa, filhos para com pais, esposa para com esposo, esposo para com esposa, amigos, irmãos em Cristo. Esse princípio rege toda a nossa vida em todos os aspectos. E eu queria começar a falar, irmão Maico, sobre um texto muito interessante, que talvez você vá vê-lo de outra perspectiva, mas que vai nos dar agora um start para falarmos sobre esse princípio. Eu queria ler com vocês aqui, se você puder, em sua casa, tomar nota dos textos que eu vou citar aqui, tá? Porque são importantíssimos para o seu crescimento, e você pode consultá-los depois. Eu vou começar com um texto que é muito clássico para nós, Gênesis 2, 17. Vamos perceber como que a desobediência, a rebelião, tem o poder de abreviar a nossa vida, encurtar a existência humana. Diz assim o texto, uma ordem de Deus para Adão, para o homem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então essa palavra, irmão Maico, foi para Adão. Deus cria todas as árvores frutíferas do jardim e diz a Adão, de todas comerás livremente, mas a uma dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. A morte não estava no fruto da árvore, estava na postura de Adão para com a ordenança que recebeu de Deus. Alguns podem pensar que o problema estava no fruto da árvore. Nós não sabemos nem que fruto era esse, porque a Bíblia não nomina esse fruto, né? Não era maçã, não, como não era uma a gente maçã, pensa. certamente não era uma maçã. Alguns rabinos defendem que era figo, era uma figueira, porque a figueira é a única árvore citada aqui no texto. Das folhas depois, não é? Exatamente, né? Mas a Bíblia também não diz que era uma figueira, né? Entretanto, macieira realmente, de forma alguma, era. Mas nós temos aqui uma ordem de Deus para ser cumprida. Observe, ele tem todas as árvores. Vamos supor que tivesse 1000 árvores no jardim. Ele poderia comer de todas. Tanta opção, né? Mas uma só. Deus limita. E por que Deus limita? Porque aquele que cria estabelece normas. Aquele que cria estabelece regras. Aquele que tem autoridade estabelece limites. Mas o texto vai dizer, a seguir, que Adão ele come do fruto que a sua mulher, após comer, lhe oferece, né? Agora, o interessante é que ele vai dizer assim, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A gente ouve muito acerca disso. Quando eu dou o seminário, eu pergunto assim, essa palavra foi para Adão? Foi. Adão morreu no mesmo dia? Não. Mas morreu como então? Morreu espiritualmente? Essa é a resposta mais comum que nós recebemos, né? Por quê? Porque Adão não morreu naquele momento. Adão continuou vivendo, né? Sim. Agora, interessante. Adão morreu espiritualmente, poderíamos aceitar essa ideia, com algumas limitações. Por quê? Porque a morte espiritual separa alguém de Deus de forma definitiva. É uma morte espiritual. Os homens em fora sem Deus, a Bíblia chama-os de mortos espirituais. Por quê? Estão afastados de Deus completamente. Eles não oram, não ouvem Deus, não têm comunhão com Deus, não temem a Deus, porque estão mortos para Deus. Quando eles aceitam Jesus, se arrependem, eles são ressuscitados espiritualmente, né? Paulo vai dizer em Colossenses 3, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, estavam mortos. Fisicamente? Não, espiritualmente. Mas nós temos um Adão que mesmo após comer, relaciona-se com Deus. Deus vem no jardim, fala com ele, Adão fala com Deus, eles dialogam, Deus vai expiar o pecado de Adão. Então, eu posso sim aceitar a ideia de que a morte espiritual como uma separação, como um afastamento de Deus e da sua comunhão. Mas o texto é mais profundo ainda, e aqui eu quero aplicar essa verdade. A rebelião, a desobediência, a rebeldia abrevia a vida do rebelde, encurta-lhe a vida, pode ceifar a sua vida de forma antecipada. Como assim? Observe.
Ele vai dizer para Adão: no dia em que dela comeres, morrerás. No dia, grava essa expressão, tá? Há um princípio na Bíblia, irmão Maico, chamado princípio do tempo das semanas. É um princípio que é mais abordado no contexto hebraico da Bíblia. Eu tive o privilégio de estudar por 10 anos o contexto cultural hebraico da Bíblia com o judeu messiânico. É um princípio que você encontra na Bíblia, mas não o percebe se não tiver uma janela aberta para que você possa perceber. Nesse princípio, de forma bem rasa, bem superficial, funciona mais ou menos assim. Uma semana pode ter 7 horas, em que cada hora tipifica um dia da semana. Uma semana pode ter 7 dias, em que cada dia equivale a um dia. Uma semana pode ter 7 semanas, em que cada dia equivale a uma semana. Uma semana pode ter 7 anos, pode ter 7 meses, pode ter 7 décadas, pode ter 7 séculos e pode ter 7 milênios. É o máximo, tá? Uma semana. Desculpe, 7 minutos. Também, Pronto, também entendi. está ali no princípio, tá? Embora não apareça na Bíblia essa questão dos minutos. Percebi. Ok? Vamos encontrar todas as profecias bíblicas estão dentro desse princípio. Vou dar um exemplo aqui. Quando Isaías compõe o seu livro, capítulo 7, verso 14, ele vai dizer assim: o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Essa profecia é messiânica. Ela aponta para o nascimento de Cristo de forma virginal. Muito bem. Após essa profecia, uma semana depois, Jesus nasceu. Mas uma semana como? Uma semana de séculos, porque 700 anos depois, Jesus nasceu. Quando Jeremias lança a profecia do cativeiro de Babilônia para Israel, a profecia dizia que eles ficariam cativos 70 anos. Uma semana. Uma semana de quê? De décadas. 70 anos. Quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes perdoou meu irmão? 7 vezes? Olha, 7 está aí. Ele diz 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Se os irmãos perceberem bem, quando Israel pisou na terra após sair do Egito, que assumiu a terra, depois que Josué leva o povo a possuí-la, contou-se 490 anos exato em que Deus deu uma ordem à nação de Israel. Qual era essa ordem? Vocês devem guardar o Shabat da terra. A cada 6 anos a terra trabalha, mas no 7º deixa a terra descansar suas forças. Né? Israel quebrou essa lei por 490 anos consecutivos. Quando completou 490 anos, o cativeiro veio. E Jeremias vai dizer em seu livro que o cativeiro veio para que a terra descansasse dos seus Shabat, dos seus sábados. Ou seja, esse ciclo de semana, de tempo da semana, se cumpre em todas as profecias bíblicas. Eu vou usar ela aqui agora, nesse texto de Gênesis 2, verso 17. Observe. Lá em 2 Pedro 3, verso 8, Pedro vai dizer assim: irmãos, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, se um dia para Deus é como 1000 anos, eu tenho que levar em conta que esse tempo está dentro de um princípio do tempo das semanas. Quando Adão está aqui nessa fala de Gênesis 2, Adão não havia pecado ainda, não tinha pecado ainda na terra. Adão viveria aqui para sempre, ele não morreria fisicamente, mas quando ele recebe essa expressão, essa palavra, diz: no dia em que você comer, você morre, mas ele não havia comido ainda. Então, nesse tempo aqui não havia dia de 24 horas, como nós conhecemos, passou a contar-se após a queda. Não havia essa contagem de tempo como nós temos após a queda. Então, o dia antes de Adão cair era um dia igual ao dia de Deus. Um dia tinha 1000 anos para Adão, porque o dia para Deus também tem 1000 anos, porque é tempo eterno. Sim. Os hebreus chamam de tempo extra-atmosférico, o tempo eterno. Nesse princípio, olha o que Pedro diz: um dia para Deus tem 1000 anos. Muito bem. Se nós lermos Gênesis 5, versículo 5, diz assim: foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então Adão viveu 930 anos. Se Adão viveu 930 anos e um dia para Deus tem 1000 anos, Adão morreu no mesmo dia. Porque ele morreu com 930 anos. Se um dia tem 1000 anos, ele nem completou o dia inteiro, morreu antes do dia acabar. Por quê? Porque todos morrem no dia que pecaram. Vou explicar melhor. O homem que mais viveu na Bíblia, quem foi? Matusalém.
969 anos. Nem Matusalém chegou a um dia completo de vida no princípio divino. Porque um dia para Deus tem 1000 anos. Se um dia tem 1000 anos e Adão morre no mesmo dia, ele morre antes de completar 1000 anos. E a palavra está corretíssima em dizer isso. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, eu acabei de descobrir. Olha, é interessante demais você andar com alguém, conhecer quem realmente conhece, desvenda, né? Que você falou que você estudou com um judeu messiânico. Eu nunca mais vou olhar para esse texto e vou ver da mesma forma, né? Não é algo alegórico, é literal. Literal, porque nós olhamos o texto com a nossa mente ocidental. Um dia tem 24 horas, e Adão viveu 930 anos, então é espiritual, mas espiritualmente. Vamos conceber essa ideia, mas não é isso que o texto está falando. Aqui fala de morte física, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E, pastor, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu não quero que o senhor perca o raciocínio. Sim. Quando Cristo fala para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, tem alguma coisa a ver também com isso? Desse tempo? Ou realmente foi hoje, literalmente no mesmo dia, na mesma hora? Aí já é um tema um pouco mais profundo essa questão. Não tem a ver com essa questão desse dia aqui. Não tem a ver. Não tem a ver. Vamos deixar quieto, não vamos perder o raciocínio. Eu só queria saber se tinha alguma coisa a ver com isso. Não tem a ver. Ótimo, então. Nós entendemos que dentro do hebraísmo, o seio de Abraão continua funcionando, ok? Na nossa cultura ocidental, na nossa teologia ocidental, o seio de Abraão ele migrou para o paraíso, ele foi esvaziado e Cristo transportou os salvos para o paraíso, ok? Mas na cultura hebraica, o seio de Abraão ainda continua valendo, ok? Então, dentro dessa ótica, dentro do hebraísmo, quando Cristo fala estarás comigo no paraíso, não fala naquele próprio dia, mas no dia em que o seio de Abraão será de fato, na cultura judaica, tá? Esvaziado e levado para o paraíso. Na nossa cultura ocidental, na nossa teologia, que nós recebemos por herança, o ladrão foi ao paraíso no mesmo dia, ok? Mas é um tema mais profundo que a gente não pode... Vamos deixar para a próxima. Olha só. Amém. Vamos continuar. Então observe que a desobediência abrevia a vida. Quer viver longamente? Obedeça mais. Quer viver mais tempo? Obedeça mais. Se submeta a mais autoridade. E aqui tem um interessante ainda em Adão que eu queria que você dobrasse sua atenção, porque talvez você ouça algo que você nunca ouviu antes ainda, tá? Vai te enriquecer. Observe que aqui no verso 25 do capítulo de número 2, olha o que diz o texto. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Você vai perceber que pela primeira vez na Bíblia, irmão Maico, aparece a expressão nudez e vergonha juntas aqui em Gênesis 2, 25. E ela vai aparecer de novo no Apocalipse 3, lá em Laodiceia, quando ele vai dizer assim: aconselho-te que de mim compres vestes brancas para que te vistas, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então vergonha e nudez aparece de novo no Apocalipse. São chaves de interpretação hermenêutica. No hebraísmo também tem essa chave. Você encontra palavras iguais em textos diferentes, em livros diferentes, pode perceber que vão ter conexões. São pontes que ligam conexões e que revelam mais profundo o contexto, não só o passado, mas também o futuro. Então ele fala para Adão aqui e fala para a igreja de Laodiceia lá em Apocalipse 3, nudez e vergonha. Observe, se ele chama a atenção de Laodiceia acerca de nudez e vergonha, temos que ligar essa nudez e vergonha aqui, porque ela começa aqui. Por que é que ele fala vergonha e nudez? Vamos entender melhor isso? Eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Muito bem. Olha o verso 7 agora do capítulo 3 do Gênesis. Capítulo 3, verso 7. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Olha que interessante. Ouvindo, verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava. Abre aqui um parêntese, tá? Não era Deus que passeava no jardim, ok? Porque a leitura pode parecer que Deus passeava, mas quem passeava era a voz, porque passeava aqui vem do hebraico shofarim, que é som de shofar, som de trombeta, som de buzina. A melhor tradução seria ouvindo a voz de Deus que ecoava no jardim, tá? Porque passear, parece que Deus passeava, né? Ok. Verdade. Né?
o homem e a mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Ele fala, né? Eu vi a tua voz soar no jardim, né? Perfeito, né? Ouvi a tua voz e tive medo. Mas vamos pensar juntos? A nudez provoca medo ou provoca vergonha? Vergonha. Provoca vergonha. A nudez não provoca medo, provoca vergonha. Ele vê que está nu. A expressão aqui, perceber do verso 7, é vatipakarana. Vatipakarana quer dizer visão moral. A visão moral se abre. Que estavam nus antes e depois de comer. Estavam nus antes e depois. Mas a visão moral se abre. E eles percebem que a nudez agora passa a ser algo mal. Porque antes não era. Por que passou a ser algo mal? Porque eles transgrediram, eles pecaram. Então o conhecimento do mal agora veio. Antes não tinha conhecimento do mal, agora vem. E ele se esconde. Mas perceba que quando ele se esconde, que Deus vai interpelá-lo, o texto vai dizer que Deus então, ele vai pegar um animal, que tipologicamente é um cordeiro aqui, vai tirar sua pele e vai fazer aventais para o homem e vai vesti-lo. Então, por que Deus rejeitou as vestes que Adão fez? Olha, Adão foi o primeiro estilista da história da humanidade. Foi o Giorgio Armani do Éden. Foi o Hugo Boss lá do Éden. Ele coseu. Mas olha que segredo importante, irmão Maico. Há duas palavras roupas no Antigo Testamento. A primeira palavra lebush. A segunda é beged. A mais usada é beged. A outra é lebush. Quando Adão faz roupas para si, para se vestir, a expressão aqui é lebush. Que a raiz da palavra lebush no hebraico é bush, quer dizer vergonha. Ou seja, ele tem vergonha e se veste para cobrir a vergonha. Se alguém se pega nu em um lugar público ou é surpreendido por alguém, ele vai tentar se cobrir. Para quê? Para tapar a sua nudez e tirar a vergonha. Se vestiu, a vergonha foi embora. É isso que Adão faz. Deus vem no jardim e rejeita essas vestes. Mas por que Deus rejeitou essas vestes? Justamente por isso, porque é veste de vergonha. A vergonha é uma consequência do problema. A vergonha não é o problema. O problema é a nudez. A consequência é a vergonha. Adão cobre a consequência do problema. Então Deus vem, uma leitura muito terrível que Deus faz, como quem diz: Adão, o teu problema não é a vergonha. A vergonha é a consequência do problema. Se você tratar a consequência, mas não tratar a raiz do problema, não resolve. Porque a vergonha ela é externa, porque a nudez é para fora. Mas o problema seu, Adão, é rebelião, é desobediência. Então eu vou vestir você com beged. E beged vem de bagat, quer dizer rebelião. Então Deus veste Adão com vestes de rebelião. Porque a rebelião não é a vergonha é a consequência da rebelião. A vergonha expressa o que está por fora, a rebelião expressa o que está por dentro. Então Deus vai cobrir Adão com peles de um cordeiro que é obediente até a morte. Porque o antídoto da rebelião é a obediência. Quando você se arruma para sair para algum lugar, irmão Michael, o ser humano é o único animal que se veste. Eu tenho um cãozinho lá em casa. Você pode ter um gato em casa, um cachorro em casa. O cãozinho nunca vai se vestir. Você vai vestir ele, mas ele não se veste. Todo animal não se veste. O ser humano é o único que se veste por quê? Porque toda vez que você põe roupa para sair, lembre de uma coisa: essa roupa só está aqui porque a rebelião está em nós. Ela é a lebush? Não, é a... Lebush. Lebush Veste de vergonha. De vergonha. E a outra... Beged veste de rebelião. Hein, pastor? Não perca o raciocínio, mas no caso, Deus vestiu ele com a roupa de rebelião para ficar marcado ali: olha, essa roupa foi porque tu foste rebelde. Não. Não? Não. Sim, também. Mas qual é o princípio? O princípio é com que a roupa foi feita. Deixa eu usar aqui um link interessante. A figueira é uma das tipologias de Israel. A figueira. Quando Adão se veste com folhas de figueira, isso traz uma mensagem para o futuro. Ou seja, que Israel a si mesmo justificaria. Eu me visto, eu resolvo o problema da minha nudez. Deus vem
Observe quando lá em Laodicea, eu citei aqui o texto há pouco, capítulo 3, Deus vai dizer assim: aconselho-te que de mim compre vestes para se vestir. A veste que justifica o homem não vem do homem, vem de Deus. Por isso Cristo veio para nos revestir, revestimos de Cristo. Por quê? Porque ao me revestir de Cristo, a veste santa dele, pura dele, me reveste. E quando Deus olha para mim, não me vê mais como um rebelde caído, me vê como alguém transformado pela obediência em Cristo. Ao vestir Adão com pele do animal, do cordeiro, Deus está combatendo a rebelião interna de Adão através de uma vestimenta de obediência, que é o cordeiro. Por isso que ele tem que entender que você está sendo vestido com veste de rebelião. Por quê? Porque a rebelião está dentro de você. Só que essa roupa que você está vestido, ela não vai enfatizar a rebelião, ela vai combatê-la, porque ela é feita com pele de um cordeiro obediente. Então, ainda que a rebelião esteja dentro de você, essa vestimenta desse cordeiro, ela vai te fazer obediente ao Senhor, como o próprio cordeiro foi obediente até a morte. Muito interessante, olha, realmente. Eu já sei que esse cordeiro está apontando para outra coisa lá no futuro, né? Sem duvidamente, como diz o amigo, sem duvidamente. Sem duvidamente. Sem duvidamente. Porque o cordeiro, ele aparece tipologicamente, né? Lá em Eclesiastes 3:5, Salomão diz assim: aquilo que era, já foi. Aquilo que há de ser, também já foi. E Deus pedirá conta do que passou. É chamado de prefiguração profética. Por exemplo, quantas vezes o cordeiro morreu na Bíblia? Vou usar esse termo, tá? Me entenda. Quantas vezes Cristo morreu na Bíblia? Você pode dizer uma, eu vou dizer foram várias. No Éden, ele morre, tipologicamente pelo aquele cordeiro que cobre Adão. Ele morre lá no Êxodo, quando o sangue é posto nos umbrais das portas. Ele morre no Moriá, Gênesis 22, no lugar de Isaac. Ele morre todos os anos quando o cordeiro no Yom Kippur, ele era dado por expiação, e no dia da Páscoa ele morria. Agora ele morre a última vez, e dessa forma cabal, lá no Calvário, porque ali não é mais uma tipologia, ali é o próprio cordeiro. Quando João compõe seu evangelho, capítulo 1, verso 29, João o Batista vê Jesus vindo ao longe, o Jordão, e diz assim: Hanotse Elohim Hatam Yolam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então esse cordeiro que está aqui no Éden, ele é uma tipologia de Cristo, que foi morto da fundação do mundo para salvar todo aquele que nele crê. Então, a obediência em Cristo nos faz aceitos e próximos de Deus, mas a rebelião nos afasta de Deus, porque o príncipe da rebelião é o diabo, é Satanás, mas o rei da obediência é Cristo, obediente até a morte. Bênção de Deus, princípio de autoridade e de honra. Então a gente pode ver aqui que o principal, não sei, um dos principais princípios desse caso é a obediência. Obediência. E o contrário é a rebeldia, a rebelião. Exatamente. Que está desde o início, né, pastor? Desde ali do Éden. E nós não gostamos de obedecer. É verdade. Se tivéssemos aqui um obedeciômetro, usei esse termo agora, até para medir a obediência de cada um de nós, qual seria o nível da sua obediência? Até que ponto você obedece? A gente obedece muito fácil quando nos favorece. Mas sempre que algo não nos favorece, a tendência para desobedecer é muito grande. Ou, desculpa, quando também algo nos pune, né? Por exemplo, eu vou numa estrada, eu sei que é 120 na rodovia, mas eu vou com 140, 150. Quando eu vejo um radar ali, eu automaticamente, exatamente, porque eu sei que eu vou ser punido. Exatamente. Mas pela minha vontade é de pisar o pé. Perfeito. Nós vemos isso aqui no Gênesis 2 e vemos aqui em Gênesis 4. E é um texto também que eu queria deixar para os irmãos, porque ele é muito importante para isso, né? A gente está respondendo aqui, fazendo uma fundação do princípio para depois levantar o edifício, né? Amém. Gênesis 4, verso 3. Olha que texto interessante. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Perceba uma coisa interessante, irmão Marco. Ofertar a Deus é bom ou é ruim? É bom, né?
É um princípio bíblico? Sim. Oferta ou sacrifício vem da palavra hebraica korban. Korban, ela tem uma raiz, que é karov. Karov quer dizer aproximar. A ideia é que quem oferta, quem sacrifica, se aproxima daquele para quem a oferta é dada, é entregue, né? Ofertar também é um dos mandamentos do Senhor. É uma mitzvah, no hebraico chama-se mitzvah, mandamento, ou mitzvot, mandamentos. A mitzvah, mandamento, vem da raiz tissivá. Tissivá quer dizer conectar. Então quer dizer que quando eu obedeço o mandamento, eu me conecto com aquele que estabeleceu o mandamento. Ao contrário, também é a mesma coisa. Quando eu quebro o mandamento, eu me desconecto ou me afasto daquele que estabeleceu o mandamento. Por isso que a obediência é importante. A obediência te conecta com Deus, que estabelece a ordem, e também na oferta ao Senhor, se você está debaixo de uma obediência na oferta, ela te aproxima de Deus. Ok? Isso é importante para nós. A palavra korban, que vem de karov, como eu falei aqui, vem também de karev. Karev traz a ideia de algo de dentro para fora. De algo que eu estou entregando fora, mas que nasceu de dentro de mim. Por isso que Cristo fala assim, você vai trazer uma oferta no altar para o Senhor, mas lembrou que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, vai até ele, reconcilia-te com ele, depois vem e entrega a tua oferta. Por quê? Porque se eu vou entregar a oferta ao Senhor, mas com o meu coração quebrando os mandamentos do Senhor, essa minha oferta não é legítima. A igreja pode recebê-la, mas Deus não vai recebê-la como você precisa. Né? Então, Ikarov e Karev é a ideia de que você vai ofertar ao Senhor, mas debaixo da obediência ao seu mandamento, à sua instrução. Vamos voltar para Caim e Abel, porque o princípio está aqui estabelecido. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra. A sua tradução diz ao cabo de dias também, irmão Michael? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra. Algumas dizem depois de um tempo. Outras dizem no tempo da colheita. Algumas dizem após certo tempo. Mas observe, o que levou esses moços a levar uma oferta para Deus se até o capítulo 4 não tinha nenhuma oferta estabelecida para Deus? De onde surgiu? De onde surgiu isso? De onde surgiu? Não tem um texto. Você vai encontrar Abraão devolvendo dízimo para Melquisedeque no capítulo 14, mas até o 14 não tem ninguém dando dízimo para ninguém. Nem para sacerdote, que não tinha sacerdote. Onde eles aprenderam isso? Caim e Abel, ao cabo de dias. Ao cabo de dias aqui é uma expressão idiomática. Faz parte do idioma hebreu. Ao cabo de dias aqui vem do hebraico miketz e amin. Miketz e amin quer dizer fechamento do ciclo anual. Ou seja, acabou o ano e eles levam uma oferta para o Senhor. Mas por que levam oferta? Porque o ano acabou. O que está envolvendo isso aqui? E como aprender a levar uma oferta para o Senhor? Seus pais ensinaram. Porque eles foram ensinados por Adão e Eva como ofertar. Afinal de contas, quando eles são expulsos do Éden, vestidos com pele de cordeiro, Deus estabeleceu uma ordem que todos os anos agora deveriam levar uma oferta pelo seu pecado. Agora, onde vamos encontrar isso estabelecido de forma mais clara? Em Levítico. Porque nesse versículo aqui, ele vai dar origem a um dia em Israel chamado dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. Se você ler Levítico 16 e 23, você vai encontrar ali que o Yom Kippur envolvia a morte de um animal. Ele tinha que ser morto, o sangue derramado, para que o sangue fizesse expiação pelo pecado da nação. Então aqui há uma ordem estabelecida que está implícito no texto. Ou seja, quando acaba o ano, porque o Yom Kippur em Israel, ainda assim o é, ele acontece no 10º dia do 7º mês. O 7º mês para Israel não é o nosso mês de julho, tá? É setembro e outubro, no calendário hebraico. Ele se dá ali o ano novo judaico, chamado de Rosh Hashanah. Você já deve ter ouvido sobre esse dia. Rosh, cabeça. Ra, do, Shana, ano.
cabeça do ano. É o primeiro dia do ano novo judaico. Primeiro dia do 7º mês. Conta 9 dias, vem Yom Kippur. O Yom Kippur era chamado pelos hebreus de um dia de temor. Eram dias temíveis. Yamin Noraim, dias temíveis. Porque no Yom Kippur Deus vai perdoar a nação. Perdoar pelos pecados do ano que passou. Num bom português, para começar o ano com a ficha limpa. Vai começar o ano? Então, leva o animal, se arrependam. Era feito um jejum de 25 horas, 24 horas mais 1 hora, que antecedia o Yom Kippur, para que o povo se quebrantasse e Deus recebesse o seu arrependimento. Então, estabelece-se aqui, em Gênesis 4, Yom Kippur. Então quer dizer que tanto Abel quanto Caim sabiam que nesse dia, para perdão de pecados, era preciso que o animal morresse. Porque sem derramamento de sangue não pode haver perdão. Isso é clássico da Bíblia, não é? Sim. Só que nesse dia, ambos sabem o que deve levar. Abel faz o que é certo, Caim leva aquilo que é errado. Abre um parêntese. No meio teológico há debates acerca desse texto. Alguns vão dizer que isso aqui não fala de sangue, fala de oferta de primícia. São vários debates, tá? Eu estou apenas lançando luz sobre um texto, embasando um pouco ele, mas há outras vertentes de debate. Eu defendo essa ideia, tá? Mas você não é obrigado a crer nela. Apenas pesquisa, estuda mais e fica com aquilo que Deus colocar em seu coração. Mas, aqui, Abel sabe o que é certo. O que Abel faz? Separa um animal do seu rebanho. E o que Caim faz? Leva do fruto da terra. E não foi o pior fruto, tá? Foi os melhores frutos. Desculpa, pastor. Realmente, segundo o que o senhor está falando, eu cresci escutando isso, né? O que a Bíblia fala, né? No caso de Abel pegou ali o primogênito, né? Eu acredito que o mais bonitinho, o melhor cordeiro, o melhor, e levou. E Caim, a gente escuta dizer, de repente ele pegou aquela laranja que já estava ali meio estragada, pegou e levou, né? E olha, interessante o que o senhor está dizendo, que a Bíblia também não fala realmente que ele levou o pior, né? Não. Fala que ele levou do fruto da terra, né? Da sua colheita. Zé. Mas demos uma luz aqui. Ele levou o melhor fruto da terra, mas a oferta é para expiação de pecado. E fruto não expia pecado, sangue expia pecado. É vida por vida. Já que o homem não morre, já Caim não morre, ou Abel não morre, então o animal tem que morrer no lugar deles. Porque todo ser humano peca. Só quando Cristo veio, que morreu uma vez só por toda a humanidade, ninguém mais tem que matar cordeiro nenhum. Jesus já foi morto. Mas até Jesus vir, era preciso que se levasse um cordeiro todos os anos para poder morrer. Agora observe o verso 7. O que Deus fala, capítulo 4 do Gênesis, verso 7, para Caim. Se fizeres o que é certo, serás aceito. Não serás aceito? E se não fizeres o que é certo, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te ou dominar-te, mas sobre ele deves tu dominar. Olha que interessante. Deus fala, Caim, se você fizer o que é certo, você é aceito, seu pecado é expiado e você fica livre da condenação deste ano. Mas se você não fizer o que é certo, o pecado não expiado, ele vai se avolumar, vai dominar você. Mas o princípio é você que domina o pecado, não o pecado domina você. E você só domina o pecado se fizer o que é certo, se obedecer à minha instrução. Caim se revolta, mata seu irmão, Deus o expulsa da terra, no capítulo 4, versículo 14, hoje me lanças da face da terra. Né? Engraçado é que o nome Caim quer dizer ponta de lança, mas também quer dizer provocador de ciúme, porque o hebraico é polissêmico, também quer dizer vômito, ou vomitar, ou vomitado. Então Deus, olha que interessante, olha o link de novo para Apocalipse 3. Ele fala para a Laodiceia, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por que Deus quer vomitar a igreja de Laodiceia? Porque o princípio da rebelião está estabelecido nela. Como ele vomita Caim da terra aqui, que a expressão lanças traz a ideia de vômito, de vomitar, como diz o vomitou moradores da terra, no Antigo Testamento, vomitaram da terra pela desobediência.
Então, faça o que é certo. Aqui eu uso uma expressão no meu seminário, sabe qual é? Você sabia que nem sempre Deus quer o seu melhor? Deus quer a sua obediência? Porque se o seu melhor envolve desobediência, Deus rejeita o seu melhor. Não adianta nada. Não adianta nada. Vou dar um exemplo bem grosseiro. Lá na igreja, eu chamo um diácono e falo assim, olha, eu vou fazer uma reunião de obreiros aqui hoje e eu quero que você ponha as cadeiras tudo aqui em círculo nessa reunião. Ok? Muito bem, pastor, vou fazer. Aí o obreiro pensa assim, poxa, mas eu acho que se colocar as cadeiras em fila é melhor. Vai ser mais aproveitável, vai ficar mais arrumada a sala. Vou botar em fila. Boa intenção. Boa intenção. Ele fez o melhor, mas não foi essa a orientação que ele recebeu. Ele fez o melhor, mas envolveu uma desobediência. O que ele deveria fazer? Me procurar. Pastor, o senhor mandou organizar a sala em ciclo, mas, pastor, eu pensei que se nós colocarmos em fila, vai ser melhor por isso, por isso e por isso. O que o senhor que acha? o senhor acha? Rapaz, boa ideia. É verdade, você tem razão. Arruma então em filas. Ou seja, ele fez o melhor, mas não quebrou o princípio da obediência. Exatamente. Percebe? Então Caim vai dar o melhor da terra, mas não foi isso que Deus pediu. Deus pediu vida por vida, como Abel assim entregou. Então, obedece. Obedecer é melhor do que sacrificar. Bênção de Deus. Como é que pode, né, pastor? Nós estamos basicamente pincelando, como o senhor falou, estamos aí, né, no início falando sobre obediência, sobre rebelião, e como que a desobediência ela traz consequências, né? E é muito sério. Olha, a gente pode imaginar, poxa, Caim, né, teve uma boa intenção, de repente trouxe o melhor fruto e tudo, mas ele desobedeceu. E o que aconteceu com ele foi algo que a gente não quer nem para o nosso pior inimigo, né? E hoje em dia, a gente se a gente for mergulhar não só na Bíblia, mas em coisas que nos rodeiam, a gente vai perceber que as pessoas que mais se deram mal ao nosso redor, que a gente pode dizer assim, caramba, aconteceu isso com fulano, viu o que aconteceu com Beltrano, sempre vai estar envolvendo algum tipo de desobediência, sempre, né? Seja na lei dos homens, ou seja na lei de Deus, né? Por que fulano saiu de justa causa do trabalho? Por quê? Fez algo, desobedeceu. Alguma norma ele quebrou, né? Alguma norma ele quebrou. Eu estava ouvindo algo interessante hoje também, e já passo a palavra para o senhor, quando Jesus ele entra na cidade juntamente com Pedro, né? E eles têm que pagar tributo, né, a César. E Jesus poderia dizer assim, eu sou Jesus, né? Eu lá vou pagar de tributo para um homem, mas não, ele manda Pedro, vai lá, lança, pesca, o primeiro peixe que você pegar, paga o meu e o teu. Exatamente. Jesus obedeceu, não é verdade? Se submeteu a um homem, né? Até perante Pilatos, ele vai dizer assim, nenhuma autoridade sobre mim terias se do alto não te fosse dado. Pilatos falou, eu tenho autoridade para te mandar soltar, mandar te matar. Cristo falou, se eu quisesse, eu pedir meu pai, mandaria anjos para aqui. Mas eu me submeto à sua autoridade, porque a sua autoridade não vem de baixo, vem de cima. Né? Isso é muito importante, gente, porque observe, pessoal, às vezes você pode até ser penalizado obedecendo. Cristo é um exemplo disso. Ele foi obediente até a morte. Ele morreu morte de cruz. Ele foi vituperado, espancado, esbofeteado. Mas observe, Jesus não terminou numa sepultura espancado. Ele ressuscitou ao terceiro dia e recebeu o nome acima de todos os nomes. Glória a Deus. Mesmo quando na obediência você sofre penalidade, fica tranquilo, porque aquele que preza pelo princípio vai justificar você, vai reverter o quadro e vai mostrar para o diabo e para as pessoas que te rodeiam que Deus é contigo. Agora, quando você é punido por desobediência, o diabo leva o louvor, o diabo leva a glória e Deus não vai militar em seu favor. Então sempre obedeça, mesmo quando você é injustiçado, mesmo quando você tem sua razão e foi punido, não abra mão da obediência, da submissão, porque ela vai gerar louvor para Deus. Né? Eu uso uma frase no seminário que eu falo sobre honra, mas vou aplicar também a obediência. Aquele que desonra, ele adora Satanás, mas aquele que honra, ele adora a Deus. Aquele que desobedece, ele leva louvor para o diabo, porque ele é desobediente desde o princípio.
mas aquele que obedece louva a Deus, porque Cristo foi obediente desde o princípio até a morte e morte de cruz. Obedece. Amém. Obedecer nunca é errado. Nunca é errado. Nunca é errado. Nunca é errado. O diabo vai colocar na nossa mente, não, se obedecer, você é tolo, você é bobo, você é capaz das pessoas. Você é tolo. Não. Obedeça. Porque a obediência, ela é fundamental. Você só pode obedecer a uma autoridade quando ela leva você a pecar contra Deus. Aí você tem na Bíblia aval para desobedecer. Pedro e João falam para o Sinédrio, olha, nós não vamos obedecer a vocês para não pregar o nome de Jesus, que ele mandou pregar o nome dele. Importa nós obedecer a Deus e não aos homens. Por quê? Porque a palavra ali era para eles desobedecerem a Deus e obedecer aos homens. A única hipótese que nós temos de desobedecer a alguém e não ser punido por Deus ou pelo princípio que é quebrado é se essa ordem é nos dada para desobedecermos ou pecarmos contra Deus. Aí eu sou livre para desobedecer. Lembra de Ananias, Misael e Azarias em Babilônia? Eles tinham que adorar a imagem. Nós não vamos adorar. Sadraque, Mesaque e Abednego, Pois, né? tu és o rei, ó, salvo o rei para sempre, vivo o rei para sempre. Nós não vamos obedecer. Nos lance na fornalha, não tem problema. Saiba o Senhor rei, que Deus é poderoso para nos livrar. E se não nos livrar, não vamos te obedecer. Porque a obediência ali é idolatria. O que aconteceu? Foram para a fornalha, não foram? Foram. Mas morreram nela? Não. Porque veio o Senhor, livrou eles da fornalha e o nome do Senhor foi glorificado, mesmo na pena da desobediência à autoridade estabelecida, que era Nabucodonosor. Amém. É verdade, pastor. E é forte. É forte. Pastor, e dentro da igreja, né? Vamos tentar imaginar aqui alguns cenários. O senhor é um homem muito experiente, né? Eu vejo com a forma que o senhor lidar com a palavra do Senhor, realmente estudou tudo, mas eu acredito que já viu algumas situações ocorrendo, não dentro da sua igreja, digamos assim, mas viu igrejas se dizimarem, igrejas acabarem, porque a gente até falou um pouquinho antes. Às vezes, a desobediência, a inveja, a falta de submissão, ela vai dividir igrejas no meio, mas às vezes ela vai acabar com a igreja, né? O pior ainda, ela vai acabou a igreja. Eu já vi casos disso, né? E como identificar, pastor? Teria alguma forma da gente, de repente, ficar ligado e dizer assim, opa, isso aqui não é de Deus, né? O que a Bíblia pode nos instruir quanto a isso? O que o senhor pode colaborar conosco? Muitas vezes a rebelião é bem sutil, né? Mas o rebelde, ele sempre vai dar sinais. Um dos sinais é a submissão que ele demonstra, tanto na presença do líder quanto na ausência do líder. Geralmente, salvo exceções, quando alguém rebelia ou divide uma igreja, ou se levanta contra a liderança, ele dá sinais que chegam aos nossos ouvidos. Ou numa fala, ou numa postura, ou numa visita na casa de alguém, ou num posicionamento em que ele te desobedece de forma bem sutil. Então a gente tem que ficar bem atento aos sinais que nos é dado. Nós não somos oniscientes, não somos onipresentes, mas muitas vezes os sinais virão para nós. Eu louvo a Deus, eu nunca tive na nossa igreja nenhuma rebelião, nenhuma divisão, nunca tive. Mas eu já acompanhei muitos processos complicados de pessoas que eu conheço. Eu vou dar um exemplo aqui, esse exemplo marcou meu ministério, eu falo sempre no seminário porque eu poderia aqui dar uns 5 ou 6 exemplos desses, fortes. Vou dar um que para mim foi muito forte. Eu estava em 2010 dando um seminário desse de autoridade na Itália. A igreja ficava em Verona, não vou falar o nome da igreja por questão de ética, e o seminário foi dado em Trento. O pastor local, ele alugou lá uma quinta, um sítio, nas montanhas, um lugar belíssimo, e reuniu os obreiros da igreja para 3 dias de seminário. No segundo dia do seminário, eu falei sobre uma das consequências da quebra da autoridade espiritual e da rebelião, que era a morte. Os obreiros estavam sentados na minha frente. Algumas filas, tinham umas 60 pessoas, mais ou menos. Quando eu falo sobre a consequência da morte pela rebelião, tinha um casal de obreiros, um presbítero e a esposa, que era diaconisa da igreja. Eles caíram no chão, começaram a chorar, a gritar.
E ele batia com a mão no chão, dizia, agora eu entendo o que eu passei. Eles se recompuseram, os irmãos vieram, os assentaram de novo na cadeira, e ele pediu a fala. E nós queríamos ouvir o que tinha se passado. Ficamos assim, perplexos com aquela situação. E ele começou a falar. Ele disse, olha, eu era diácono no Brasil, há 12 anos atrás. E o diácono da igreja que o pastor me formou, me batizou nas águas, eu cresci ali na igreja como crente, mas um outro presbítero comigo, nós fomentamos uma rebelião contra o nosso pastor e nós dividimos a igreja. E nessa rebelião eu ofendi o pastor, eu fui grosseiro com ele, desrespeitoso, desonrei ele. Fato é que nós saímos da igreja, levamos um grupo da igreja conosco e abrimos uma outra igreja a 1000 metros da igreja do nosso pastor. A igreja começou a avançar, mas no primeiro batismo dessa igreja, eu fui batizar o meu sobrinho de 12 anos de idade, disse ele. Quando eu desci ele as águas do batismo, ele teve uma parada cardíaca na água e morreu na água do batismo. Saiu da água sem vida. Aquilo impactou aquele homem de forma poderosa, mas não parou por aí. 5 anos depois, o filho dele, cerca de 4 anos de idade, brincando na igreja depois do culto, a igreja ficava numa avenida muito movimentada e a porta principal dava logo para a rua. E naquela manhã, após o culto, criança corre, criança brinca, corre atrás do outro, o filho dele correndo do coleguinha, atravessou a porta da igreja e parou no meio da rua. E veio um ônibus, atropelou a criança morreu na porta da igreja. Quando ele ouviu falar sobre uma das consequências da quebra do princípio, que era a morte, ele entendeu que aquelas mortes foram consequência da rebelião que ele estabeleceu. E ele disse assim, isso foi sábado. 12 anos depois também. Exatamente. Né? No sábado, na segunda, ele falou, pastor, na segunda-feira eu vou pegar um avião, vou voltar ao Brasil, vou pedir perdão ao pastor por todo o mal que eu causei. Então ele entendeu que uma colheita terrível veio para uma semeadura maligna. Eu poderia contar aqui vários testemunhos, aqui em Portugal, no Brasil, esse foi na Itália, na América, de pessoas que usaram a rebelião, a divisão de uma igreja, a desonra a um líder, plantaram a semente maligna e colheram, porque tudo quanto o homem plantar, isso ele vai colher. Então, nunca se envolva com rebeliões. O pastor não me vê, Deus está te vendo. Nenhum pastor, irmão Maico, ele tem o poder de impedir a obra de Deus na vida de ninguém. Se um pastor, se um líder não tiver visão espiritual e impedir você de crescer, ou Deus vai tirar você e vai levar você para um ministério que vai te enxergar e vai te dar a possibilidade, ou Deus tira um líder e põe outro no lugar. Mas nunca se envolva com rebeliões, nunca fomente divisão, nunca difame lideranças, porque você vai colher coisas gravíssimas. No seminário eu falo de 4 consequências básicas. Eu falo de tribulação e maldição. Adão foi um desses. Toda a terra ficou maldita por causa de Adão. Jonas, na embarcação, toda a tripulação vai morrer afogada por causa de um rebelde. Você encontra Acã, que pega uma cunha e uma capa babilônica, esconde em sua tenda e toda a sua família morre. Você vai encontrar também como quebra da consequência, quebra da autoridade espiritual, como consequência, também a morte, como eu falei aqui. Você vai encontrar Coré, Datã e Abirão, em Números 16, que levanta contra Arão e contra Moisés. E a Bíblia vai dizer, irmão Marco, que quando ele começa a rebelião, 250 homens de posição se agregam a ele na rebelião, porque o rebelde sempre vai contaminar pessoas, até pessoas sérias. E ali morrem todos eles. E em Números 16, vamos encontrar que após a morte deles, 14.700 hebreus morrem porque se alinharam à rebelião de Coré, Datã e Abirão. Então, a rebelião é terrível. Não só morte, mas também enfermidades. Você vai encontrar Miriam em Números 12. Exatamente, estava vendo isso. Miriam em Números 12 levanta contra Moisés. E observe, gente, isso é muito sério. Irmã dele, né? Irmã do presidente do ministério.
Profetiza, mulher de posição. Vai falar contra Moisés escondido na tenda de Arão. Moisés não estava ouvindo, mas Deus estava ouvindo. Sabe o que é pior? Quando Deus vem, Miriam fica leprosa. E a expressão lepra ali em Números 12, que está em Miriam, é Metsorá. Metsorá quer dizer lepra, mas não é uma lepra de origem física, é uma lepra de origem espiritual. Porque a lepra física é tissarat. Tissarat é uma lepra física, que aparecem as manchas na pele, a doença vem, mas é algo físico. Mas a Metsorá é uma lepra que aparece no corpo, mas que é a origem espiritual. Porque Metsorá é uma palavra que vem da contração de 3 palavras hebraicas, Motzi, Shen, Ra. Essas palavras produzem Metsorá. E Motzi, Shen, Ra é falar mal de alguém, é difamar alguém por trás. É levantar-se contra alguém, mesmo quando o fato é verdade. Porque a difamação, porque a maledicência, não é só quando inventa mentira. Até uma verdade pode ser usada para maledicência e derrubar alguém. Até a verdade. E o caso de Miriam foi verdade. Porque Moisés se casou com uma mulher cuxita, Miriam não concordou, mas usa o casamento de Moisés com mulher cuxita para tocar na autoridade de Moisés. Porventura Deus fala só por Moisés, a nuvem desce. Ela fica leprosa, 7 dias fora do arraial. Irmão, se essa lepra, chamada lepra de Leshon Hará, grave isso, tá? Leshon, língua, Hará, má, lepra da língua má, era conhecida em Israel. Se essa lepra pegasse hoje na igreja, irmão, sangue de Jesus tem poder, irmão Maico. Cada igreja tem que ter um leprosário anexo. E no culto do leproso ia ter mais gente do que no culto do são. Eita, que é Não foda. fale mal do seu líder, não fale mal do seu patrão. Tem alguma coisa para falar ao seu líder? Fale com ele. Marque um gabinete, senta para tomar um café, com respeito e temor, abre o coração. Diz que você concorda, que você não concorda. Expresse com todo o zelo. Ele vai te dar uma palavra, vai orar por você e você não vai pecar contra o Senhor. É forte. É muito forte, é muito sério. É muito verdade, forte. pastor. Pastor, infelizmente, nossa, eu não vi o tempo passar, né? Já temos aí um pouco mais de 1 hora de programa. Eu sei que o pastor tem um compromisso também agora. Mas eu gostaria que o senhor pelo menos desse só uma pincelada também aqui no questão dos princípios de honra, né? Que nós devemos honrar realmente. Muito se falou da obediência, da submissão, claro, tudo isso envolve honra, né? E é interessante que a Bíblia fala, né, pastor, que 6 coisas Deus não gosta, e a 7ª ele abomina, né? É o que contenta entre os irmãos, né? E realmente é isso, porque a pessoa às vezes vem com uma sutileza, com um jeitinho que não mostra realmente, ela vem com uma máscara, né? Ela vem mascarada e solta um dardozinho inflamado aqui e solta outro ali. E infelizmente, às vezes, a gente pode ser usado dessa forma e nem perceber. Exatamente. E nem perceber, né? Às vezes o pastor está ali em cima do púlpito, levou uma palavra, a gente sempre fala isso, levou uma palavra tão abençoada, mas porque ele trocou o A pelo B. Viu só, o pastor falou uma heresia em cima do púlpito, trocou o nome, isso não pode acontecer com o homem de Deus, que não é verdade? É verdade. Né? E esqueceu de reter aquilo que é bom, né? Porque o pastor não falou aquilo, não foi porque ele queria enganar a igreja, ele falou porque simplesmente na hora ele confundiu o nome, não é nada grave. Exatamente. Né? E disso, muitas das vezes, brota no coração uma rebelião. Né? Que pode florescer para algo muito pior. Mas como a gente está com pouco tempo ainda, eu já deixo o convite aqui para o senhor para a gente continuar falando um pouco mais sobre isso no próximo episódio, né? No próximo episódio, assim que o senhor tiver um tempo, até porque, meus irmãos, eu estava conversando com o pastor e como ele disse, esse curso, né, que ele leva a igrejas, não só no Brasil, em Portugal, na Itália, né? Ele tem 8 horas no mínimo de duração. E aqui a gente está pincelando muita coisa, né?
mas eu tenho certeza que você está sendo edificado assim como eu, né? Então, numa outra oportunidade, ele vai estar conosco tratando ainda sobre isso, que tem muita coisa para falar. Mas, pastor, princípios de honra. O que o senhor poderia deixar já pincelado para um próximo episódio aqui para esse povo de Deus? Veja bem, a palavra honra vem do aramaico adar, quer dizer ornar, glorificar, enfeitar, tratar com distinção. Vem do grego timê ou timão, que tem a mesma significância, né? Tratar com distinção, tratar com peso, ornar, enfeitar, glorificar. O Senhor fala para Eli, no episódio dos seus filhos, né? Ele vai dizer: aqueles que me honram, honrarei, os que me desprezam serão desprezados. A honra não é um mérito, embora Deus é digno de toda a honra. Mas em se tratando de vida humana, a honra não é mérito, a honra é princípio. Tem pessoas que não honram, fulano não merece. A honra não é mérito, a honra é princípio. Você deve honrar todos. Claro que há níveis de honra. Hein? Você não vai, vou dar um exemplo bem grosseiro, tá bem? Você não vai honrar, digamos, um irmão que é membro da igreja no mesmo nível de honra do seu pastor, que lhe pastoreia. Então, ambos devem ser honrados, mas o seu pastor, o seu líder, ele é digno de uma honra ainda maior do que apenas um simples membro, simples irmão da igreja, que deve ser respeitado, honrado, abençoado, mas há níveis de honra. Mas a honra não é mérito, a honra é um princípio. Você honra pessoas em vários níveis, mas ela sempre tem que ser honrada de algum nível. Tá? E nós vemos a cultura da desonra. É fácil desonrar pessoas. Desonramos pela fala, pelo abandono. No seminário eu abordo a honra pela assistência, pela lealdade. Alguns confundem lealdade com fidelidade. A lealdade está acima da fidelidade. Eu posso ser fiel a alguém, mas ser desleal com esse alguém. Mas a lealdade não. A lealdade não está presa às circunstâncias. Eu sou leal mesmo quando alguém erra. Eu sou leal à pessoa, não ao erro que ela comete. Então eu tenho que ter integridade, tenho que ter a conduta moral de diferenciar o erro da pessoa com a pessoa. Mas tem gente que é fiel a alguém só até quando esse alguém atende à sua necessidade, coopera com o seu crescimento. Mas se esse alguém cometer alguma falha, a deslealdade vem. Aí ele abandona a fidelidade pela deslealdade. Mas o leal não. O leal ele é sempre fiel e leal até as últimas consequências. Então eu falo sobre honra pela lealdade, honra pela assistência, honra pelo investimento financeiro. Né? Isso aqui é algo que para nós líderes, principalmente na Europa, sofre-se demais com isso. Há muitas igrejas que a igreja poderia talvez não só sustentar o pastor, ou talvez não possa sustentá-lo a 100% porque a membresia é pequena ainda, mas de alguma forma eles podem investir no seu líder. E a maioria delas não fazem isso. Tem membros de igreja, irmão Maio, que pensam assim: o pastor tem que trabalhar, eu trabalho, o pastor tem que trabalhar. Como se o pastoreio não fosse um trabalho. Cristo disse que o obreiro é digno do seu salário. E vou mais além. Timóteo, em sua segunda carta, quando Paulo escreve, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, 17 e 18, Paulo vai dizer que o presbítero que governa bem a casa do Senhor e que se dedica à palavra é digno de duplo salário. Honra ali é salário, é digno de duplicado salário. Vivemos a cultura da desonra. É fácil alguém chegar na sua igreja, você que é o pastor da igreja, e receber um pregador de fora, um profeta que vem de fora. É fácil um membro se agraciar com aquele profeta, pegar uma nota de 100 euros do bolso ou de 50 e abençoar o profeta, porque profetizou para ele. Mas é difícil esse mesmo membro pegar essa mesma nota e abençoar o seu pastor. Pastor, eu quero abençoar a sua vida. O senhor é digno de ser abençoado. O senhor está me instruindo, me ensinando. Quero lhe honrar. Vivemos a cultura da desonra. É igual uma dona de casa que vai no shopping e lá encontra um jogo de copas de cristais lindíssimo, compra e leva para casa. Aí mostra o marido: bem, o que eu comprei. Ele fala assim: glória a Deus, copo de cristal, que maravilha. Ela fala assim: opa, tira os olhos. Isso aqui é para visita. Ela tranca no armário e engole a chave.
Só vai usar para visita. E o marido vai tomar num copo de plástico ou num copo de vidro. Porque ela vai honrar quem vem de fora, mas desonra quem está dentro. Vivemos a cultura da desonra. E muitos membros desonram seus pastores, desonram seus líderes. E nem percebe, né? E Devido a muitos percebem, exatamente. Alguns percebem, mas a maioria nem percebe, porque não aprendeu a cultura da honra. Exatamente. Acha que é natural, que é normal. Né? Fala, critica. Né? Por exemplo, eu viajo muito por aí. Viajo muito. E prego em muitos lugares. Então é fácil ser numa igreja e um membro gostar da sua ministração, até um obreiro gostar da sua ministração e dizer, pastor, o senhor já conhece tal ponto turístico? Por exemplo, eu vou muito aos Estados Unidos, né? Desde 2015 eu vou lá, já fui lá 23 vezes, agora vou a 24ª vez, ministrar. Pelo menos 2 vezes por ano está lá. 2 a 3 vezes por ano eu estou lá. Então é fácil alguém chegar e dizer, pastor, quero levar o senhor na Estátua da Liberdade para o senhor conhecer. Né? Quero levar o senhor para conhecer a cidade. Me pega, né? Me leva para conhecer. É uma forma de honrar. É uma forma de honrar. Mas ele nunca fez isso com o pastor dele. Que está ali todo dia, Nunca fez. todo domingo. Percebe? Então, eu aceito essa honra, mas eu sempre digo, primeiro honre seus pastores. Porque eu venho aqui, eu vou embora. Eles é que sustentam você na oração, é que lhe visita, é que atura, perdão o termo, às vezes membros mal-humorados, mal-ingratos, não é? Sim. Então, honre seus pastores, honre seus pais, marido honre sua esposa honre seu marido, filhos honre seus pais, pai honre seus filhos, obreiros honre seus pastores, membros honre seus líderes. A honra é um princípio divino. Repito, quem honra, adora a Deus. Quem desonra, cultua o diabo. O diabo, ele é o Deus da desonra, mas Deus é o Deus da honra. Meu pastor. Interessante, pastor Paulo César Souto. Eu estava vendo um homem, né, dando um testemunho que ele foi preso durante algum tempo. Ficou quase 20 anos preso, exatamente. E ele disse que dentro da prisão ele se converteu, né? Já no início da prisão dele, ele se converteu e realmente viveu o evangelho dentro da prisão. Só que ele disse que ele passou por muitas dificuldades ali dentro, né, no sentido de rebeliões mesmo. Ele disse que muitas das vezes a Choque, né, que ele falava, a Choque entrava ali, o BOPE entrava e fazia uma revista dos pavilhões e eles iam para fora ali, para aquela área, né, pelados até, e ficavam ali horas e horas esperando, todo mundo quietinho, todo mundo calado, porque se desobedecesse, descia sarrafo, né, e eles ali quietinho e tal, e pronto. Passou, ele cumpriu a pena dele, pagou pelo que tinha feito, que era tráfico de drogas, parece, mais algumas coisas. E aí ele foi para uma igreja, né? E lá ele começou a ajudar o pastor, a servir o pastor, a trabalhar na obra, tudo. E uma certa feita aconteceu algo e o pastor chamou atenção, né? De uma forma correta, de uma forma certa, mas chamou atenção não só dele e de alguns outros membros. Outros membros ficaram revoltados. Ah, não, porque não é assim, porque sabe quem que ele pensa que é, porque não sei o quê, papa. E ele ficou quietinho, calado, obediente no banco, e aí questionaram ele, olha, como é que pode? Isso não é uma historinha, é um fato, né? Como é que pode? O pastor fala com você assim, eu digo, meus irmãos, vocês não têm ideia. Quando eu estava na cadeia, eu tinha pessoas ali que não queriam saber de mim, que me queriam mal, me queriam morto, e eu obedecia, eu ficava calado. Quando a Choque vinha, quando alguém vinha, eu ficava quieto ou calado. Uma forma de honrar, de obedecer. Quanto mais eu agora aqui, vendo o meu pastor, que ora por mim, que jejua por mim, que zela pela minha vida, pela minha alma, que quando eu estou qualquer aflição, eu ligo para ele, ele me atende, eu venho no gabinete, ele me atende. Você acha que eu vou deixar de honrar esse homem que peleja junto comigo? De forma nenhuma, mas ele aprendeu da pior forma a honrar, né? Mas que bom que aprendeu, e isso falou muito forte comigo, pastor, pastor Paulo César Souto, porque eu já vi isso faz algum tempo atrás, uns meses atrás, e eu passei a enxergar de uma forma diferente, não só o meu pastor, mas também a minha esposa, né? Que faça chuva ou faça sol, ela está comigo, né? Meio às dificuldades, está comigo. E às vezes a gente trata bem os de fora e esquece de tratar os de dentro de casa, né? Essa história que o senhor contou da louça de cristal, do prato, do copo, o marido às vezes está tomando no copo de extrato de tomate
né? Chegou a visita, a primeira coisa, honrar os de fora. A gente deve, claro, honrar os de fora, claro. mas principalmente os de dentro Começa da em nossa casa. Começa em casa, porque a desonra em casa é levada para a igreja. Se eu honro em casa os pais, a esposa, os filhos, o marido, eu vou honrar o líder da igreja, vou honrar os irmãos da igreja, porque a desonra começa em casa. Agora, vale ressaltar que não pense que a defesa nossa acerca da obediência e da honra coloca líderes em patamares inatingíveis, intocáveis, de forma nenhuma. Tá? Nós também erramos, líderes erram, somos homens, somos seres humanos, mas nunca tente consertar um erro com um erro mais grave ainda. Sempre procure dialogar. O diálogo, a comunicação é o segredo da nossa vitória. Discordou de algo, não entendeu bem, cala-se, procura o seu líder, senta com ele, abre o coração, põe na mesa as cartas, como dizemos lá fora, e isso vai trazer cura para o seu coração. O diabo não vai achar brecha para entrar na sua vida e Deus vai aprovar a sua conduta. Nenhum líder ele é infalível, só Jesus. Mas todo ser humano, Paulo errou, Pedro errou, João errou, todos erraram. Davi, segundo o coração de Deus, né? Mas nunca procure combater ou enfrentar um erro quebrando o princípio de autoridade e desonra, porque Deus não coaduna com essa quebra. A palavra Satanás, ela vem da raiz hebraica satê, que quer dizer aquele que contorna, aquele que desvia. Uma da ação do diabo é fazer você desviar dos princípios de Deus. Fique atento a isso. A desonra é quebra de princípio. A desobediência é quebra de princípio. E todo princípio quebrado, o próprio princípio vai quebrar a nossa vida. Sempre haja com submissão e honra. Honre. A honra não é mérito. A honra é princípio. E quando você honra, Deus honra você. Glória a Deus. Deus não negocia princípios. Não negocia princípios. De forma nenhuma. Não negocia princípios. Pastor, eu quero agradecer de verdade por o senhor ter tirado esse tempo para compartilhar com a gente algo tão importante, algo que a gente vê que tem faltado, infelizmente, hoje, né, na vida cristã, na nossa vida secular, no nosso trabalho, de uma forma em geral. E eu quero lhe pedir publicamente aqui, né, que o senhor volte aqui conosco para continuar falando um pouquinho mais sobre isso, porque você percebeu que foi muito válido, mas nós nem chegamos ali em 20% do que esse curso em si ele fala. E eu já até pedi ao pastor que assim que ele for ministrar, né, aqui em Portugal, novamente esse curso de 8 horas, é basicamente um dia todo ali, né, levando esse curso, já pedi para ele me avisar, e eu vou estar compartilhando também com vocês aqui, com a nossa igreja, para a gente participar e aprender mais sobre aquilo que Deus quer, né? Porque se a gente obedecer, a gente não vai precisar sacrificar nada. Exatamente. Lembre-se, obedecer é melhor que sacrificar. Exatamente. Para encerrar, pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma última mensagem para quem está nos assistindo, né? Uma mensagem não só de até logo, né? Mas também de esperança para essas pessoas que de repente não são cristãs que estão nos assistindo agora, mas essa palavra também foi para elas, não é? Fique à vontade. Com certeza. Esse tema, a autoridade espiritual e honra, são chaves que abrem portas em nossas vidas, independente de você ser um crente ou não ser um crente. Tá? Claro que você conhece a Cristo, você mencionou o nome escrito no livro da vida, você caminhou para a salvação, mas o princípio é para todas as pessoas. Você que, mesmo que não professe a nossa fé, mas pratique a honra, pratique a obediência, e você vai ser abençoado, porque são chaves que abrem portas de bênção para as nossas vidas. Eu poderia aqui falar diversos exemplos na Bíblia de pessoas que honraram líderes e foram honrados. Poderia citar 1 Reis 17, quando a viúva em Sarepta faz um bolo para Elias. Só tinha farinha para fazer um bolo para ela e para seu filho, mas ela faz para o profeta. E depois que ela faz para o profeta, não faltou farinha nem azeite. Agora a pergunta é, quem comeu o bolo foi Deus ou foi o profeta? Quem comeu o bolo foi o profeta. Mas quem pagou a conta foi Deus. Porque quando ela honra o profeta, ela honra Deus que está acima do profeta. E quando ela honra Deus, Deus se encarrega de devolver a honra. Não faltou farinha na panela da gente na botija. Então sempre honre. A honra abre portas de prosperidade e recebe a aprovação de Deus. Você que é líder, você que é pastor,
e quiser levar esse seminário para a sua igreja, tá? Você pode me contactar através do Instagram, através do Facebook, tá? Depois também você pode contactar com o nosso irmão Mike, pegar o meu contato com ele no WhatsApp com ele, e marcar um seminário em sua igreja, vai abençoar a sua casa, vai abençoar seus obreiros, vai vacinar seu povo, ainda mais aqui em Portugal e nessa Europa, com tanta proliferação de igrejas no mesmo lugar. Tem ruas aqui que tem 10 igrejas em Gaia, na mesma rua, e chegando mais igrejas. E muitos obreiros acabam saindo da sua igreja original, que Deus colocou ele ali, por causa de uma proposta de ministério antecipado. Vem para cá, que você vai ser um presbítero, vai ser um evangelista, vai ser um pastor. Escute uma coisa, no tempo de Deus ninguém chega atrasado. Espera o tempo de Deus, fica onde Deus te colocou. Então você que é pastor, quer levar o seminário para a tua igreja, contacta a gente através da rede social, através do WhatsApp, do Instagram. A gente vai ter todo o prazer da sua igreja, ministrar para teus obreiros, ministrar para a tua liderança, para as tuas ovelhas, e vai abençoar a sua casa, a sua igreja, em nome de Jesus. Grato ao irmão Maico pelo convite que me foi feito para estar aqui, que vem aí a segunda parte, depois quando a gente voltar de viagem, de ficar com todo prazer para cooperar, e acompanhe nosso trabalho aí pela rede social. Deus te abençoe sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Bênção de Deus. Para você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Compartilhe esse link. De repente você tem um amigo, tem um colega que está dizendo, só essa pessoa merece, precisa ouvir essa palavra também. Manda para ela, compartilha, que eu tenho certeza que ela também será edificada. Domingo que vem, 9 da manhã, estaremos aqui novamente para a honra e glória de Jesus. Amém? Fique com Deus. Um forte abraço.